Oi pessoal, no vídeo de hoje eu vou fazer com vocês o passo a passo dessa linda passadeira feita com retalhos de tecido. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e clica no sininho para receber sempre as notificações. Vamos aprender? Cortei 4 vezes a medida de 18 centímetros por 18 centímetros. O tecido que eu estou usando é tricoline 100% algodão e de 2 em 2, direito com direito do tecido, rente na lateral, costuro em duas das laterais no mesmo sentido, deixando a distância de um pé de máquina. Começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Faço o mesmo com os outros dois tecidos, posiciono direito com direito, rente nas laterais e costuro em duas das laterais. Quando terminar, dobra o tecido ao meio, deixando costura sobre costura, vinca na dobra do tecido e sob o vinco corta. Cada tecido cortei com uma estampa diferente para poder destacar bem na hora de montar o quadrado final. Antes de costurar, com o lado avesso do tecido virado para o lado de cima, separo o excesso da costura e vinco. Agora é só juntar direito com direito do tecido, deixando rente na lateral. Peguei o tecido com a estampa inversa, posiciono costura sobre costura e, para não sair do lugar, alfineta. Costuro em duas das laterais. Quando terminar, dobra o tecido ao meio, vinca na dobra e sob o vinco corta. Faz o mesmo com os outros dois quadrados. Agora é só unir direito com direito dos quadrados, rente nas laterais. Costurar com a distância de um pé de máquina, sempre começa cada costura e também termina com um pequeno retrocesso. Para facilitar na hora de costurar, sempre vira com o lado avesso virado para o lado de cima, separa o excesso da costura e dá uma leve vincadinha. Para finalizar, posiciona os pares de blocos, direito com direito, rente na lateral e costura em uma das laterais. Para fazer a base da passadeira, cortei uma vez no tecido brim, a medida de 1,20 m por 46 centímetros, dobro ao meio, dobro novamente, vinco na dobra do tecido e sob o vinco posiciono o tecido, cada ponta do quadrado sob um vinco. Para facilitar e ficar certinho, antes de fazer esse processo, passa os retalhos no ferro de passar roupa, desse jeito assenta toda a costura. Depois é só alfinetar para não sair do lugar. Para decorar o restante do tecido da base, cortei tiras com 5 centímetros de largura cada e faço as 4 laterais do quadrado com uma estampa. Se você preferir, você pode ir intercalando as estampas, usar retalhos bem coloridos, que também fica super bonito o seu tapete com retalhos de tecido. A primeira tira corto exatamente do tamanho do quadrado, posiciono direito com direito rente na lateral e costuro com a distância de um pé de máquina. A segunda tira corto do tamanho começando no começo da tira e finalizando no final do quadrado. Posiciono direito com direito do tecido, rente na lateral, costuro com a distância de um pé de máquina. A costura com a distância de um pé de máquina é para ela ficar retinha do começo até o final. Sempre começa a costura e finaliza com um pequeno retrocesso, principalmente porque esse tecido, esse tapete, esse modelo de tapete feito com retalho de tecido, tem bastante costura, bastante emenda, e se você não faz o retrocesso, conforme a gente vai usando e lavando a peça, pode desmanchar. Prego no sentido horário, sempre posicionando direito com direito. A segunda tira começo pregando em cima da primeira tira e finalizando no final do quadrado. Quando terminar a costura, para ficar bem certinho, vira com o lado direito virado para o lado de cima, vinca a costura que acabou de fazer e alfineta para não sair do lugar. E se você gosta de vídeos de tapete feito com retalhos de tecido, aqui no canal temos mais de 100 vídeos
um modelo mais lindo do que o outro. Confere a playlist, tenho certeza que você vai amar. Quando terminar de pregar nas 4 laterais do quadrado, troca a cor da estampa da tira e prega novamente nas 4 laterais, no sentido horário, sempre costurando com a distância de um pé de máquina, começando e terminando com um pequeno retrocesso. Começa a costura sob a tira e finaliza no final da próxima tira. Faço esse processo até terminar todo o tecido da base, sempre alfinetando para ficar certinho todas as tiras. Quando terminar, vira o tapete com o lado avesso virado para o lado de cima, corta todo o excesso das tiras, deixando rente na lateral do tecido. Para dar acabamento nas laterais do tapete, cortei tiras com 4 centímetros de largura. Começo fazendo o acabamento nas laterais com 1,20 m. Com o lado avesso do tapete virado para o lado de cima, posiciono a tira com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral, costuro com a distância de um pé de máquina. Quando terminar, viro o tapete com o lado direito virado para o lado de cima, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira sob a costura que acabou de fazer e costuro. Vou dobrando e costurando. Faço o mesmo processo na outra lateral com 1,20 m. Para finalizar o tapete, vamos fazer o acabamento nas laterais menores, com o lado avesso do tapete virado para o lado de cima, deixo aproximadamente 2 centímetros a mais em cada lateral da tira, esse excesso dobro para o lado de baixo. Costuro, começo e finalizo com um pequeno retrocesso e quando chegar na outra lateral, dobro o excesso de 2 centímetros para o lado de baixo do tapete, corto o excesso nos cantinhos, viro o tapete com o lado direito virado para o lado de cima, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira, dobro sobre a costura e costuro. Começo e finalizo com um pequeno retrocesso. Esse acabamento eu gosto bastante de fazer porque já fica certinho a lateral do tapete. E ficou assim o nosso tapete passadeira. Olha só que coisa mais linda e super fácil para você fazer e vender ou dar de presente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo.